Pessoal, conforme eu falei, a proclamação ela acontece em 89 por meio de um golpe militar, né? A gente viu que os militares, a sua grande maioria, já estava apoiando a ideia republicana, o republicanismo no Brasil, ok? Quem assume o poder naquele momento é o Marechal Deodoro da Fonseca, depois o Floriano Peixoto e uma série de presidentes civis, né? Então, os dois primeiros presidentes do nosso país são militares, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, ok? Pessoal, logo que a gente tem a proclamação, a gente vai ter um período chamado ali de República da Espada. O que isso significa? Dos militares no controle. Foram eles que deram o golpe, eles que permaneceram no controle, que vai de 1889 até 1894. Feito isso, de 1894 até 1930, a gente vai ter a chamada política dos governadores, que é a dos presidentes civis, naquela alternância de poder entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Evidentemente, no jogo complexo de alianças com as outras oligarquias regionais, né, mas que vai garantir a sucessão do presidente indicado pela província de Minas e de outro presidente indicado pela província de São Paulo, ok? Pessoal, um ponto marcante desse período é a Constituição de 1891, né? Ela vai reformar o ordenamento jurídico do nosso país, vai garantir a total independência, né, entre os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, e também vai separar efetivamente a igreja do Estado, né, garantindo aí um Estado cada vez mais laico, ok? Bom, pessoal, dentro desse contexto, né, da política dos governadores, onde há essa sucessão de presidentes indicados pelas províncias de São Paulo e Minas Gerais, pelos acordos com as oligarquias regionais, né, isso só é possível pelo controle do voto das pessoas. A Constituição de 1891, ela ainda não garante um sufrágio universal. As mulheres, por exemplo, não votavam, os analfabetos, os soldados de baixa patente, mas ainda assim o direito ao voto, né, ele é estendido, deixa de ser censitário baseado em renda, certo? Com isso, mais pessoas votando. Para controlar essas pessoas votando, surge a política do coronelismo, né, do voto de cabresto, né, dos coronéis, e também nas áreas urbanas, né, mas de modos diferentes, induzindo e controlando os votos das pessoas. É isso que vai garantir, né, que se possa ter relativa certeza na sucessão de poder entre o presidente mineiro e o presidente paulista. Lembrando que naquela época, a Constituição de 1891 vai apontar que o voto não é secreto, né? Então, era possível saber em quem as pessoas votavam, né? Isso, pensando numa eleição ali sem interferências, era algo bastante negativo. Ou seja, o coronel recebia lá o candidato que deveria ser eleito, instruía, né, as pessoas que viviam a sua revelia ali a votarem nesse candidato e depois fiscalizava se votou ou não, ok? E aí premiava ou punia conforme os seus interesses. Lembrando, pessoal, que naquela época as instituições da República do país ainda não estavam completamente consolidadas. Ou seja, nos interiores, quem detinha o poder eram os coronéis, que tinham a força militar, tinham pessoas da família nos cargos de juiz da região, nos cargos administrativos, né? Então era possível efetivamente ter ali um controle, um voto de cabresto, né, naquelas eleições da República Oligárquica, né, da Primeira República, ok? Pessoal, nesse período, um ponto importante, já puxando lá para 1930 e o surgimento da Era Vargas, a gente lembra do tenentismo. O que é o tenentismo, né? Ele vai surgir como um movimento não só de tenentes, né, do exército, mas de militares ali de patente média, baixa patente, né? Não tinha generais, não tinha coronéis nesse movimento, tinham esses militares de baixa patente que estavam começando a criticar as condições sociais do país, né? A corrupção generalizada,
as eleições fraudadas, fraudulentas, né? O poder sendo dividido entre as oligarquias, né, o que ia garantir efetivamente o interesse delas, né? O tenentismo ele vai dar uma certa incorporação dessas críticas, né, e vai gerar um enfraquecimento dessa forma de se fazer a política, da política dos governadores, ok? Um movimento, sobretudo, da classe média urbana, certo? Pessoal, ó, economia, a gente já viu ali a vida política rapidamente naquele momento. Só para retomar, né? Aqui a gente vai ter a coluna Prestes, né, que é um movimento ligado ao tenentismo. A gente vai ter algumas revoltas, tudo isso presentes no interior da vida política que a gente vai ver nas relações sociais, mas dizem respeito à mesma coisa, né? Mais uma separação didática que a gente faz aqui, mas todo esse caldo político naquele momento, ok? Pessoal, antes de chegar então nessas relações sociais, é importante a gente pensar a economia, né, que também vai estar conectada com isso, certo? Como a gente vinha falando, né, essa primeira república ela vai se caracterizar pelo predomínio político das oligarquias regionais de São Paulo, de Minas, mas também com influência das oligarquias do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, né, que vão dominar a economia do país com a produção e a comercialização do café. Quem mais produzia café no Brasil? Minas e São Paulo. Quem detinha o poder? Principalmente, né, as oligarquias de Minas e de São Paulo. Vejam como está associado. Pessoal, tudo isso vai começar a mudar efetivamente a partir da quebra do crash da Bolsa de Nova York em 1929, a primeira grande depressão assim mundial, né, que acontece numa bolsa de valores, ok? Isso vai gerar uma crise terrível, né, nesses centros que importavam o café produzido aqui, o café que a gente exportava. Com o café não sendo mais exportado, né, essa oligarquia entra em crise. Ela deixa a sua principal atividade econômica ali de lado, passa a tomar prejuízo, não deixa ser mais vantajoso, ok? Ainda que o governo tenha comprado sacas e sacas de café, tenha queimado estoques, né, para valorizar o preço do produto, enfim, tudo isso ainda não adianta, né? Então, um café naquele momento deixa de ser esse grande produto que vai sustentar as oligarquias de São Paulo, de Minas, né, também ali um pouco do Rio de Janeiro, certo? Pessoal, então, como eu havia falado ali, a gente vai ter um momento de avanço da industrialização no país por meio dessas condições que já estavam sendo postas, né? Uma liberação no capital desde o fim da escravidão, né? A crise de 1929 que vai fazer com que os empresários paulistas comecem, né, a repensar, né, onde investiria seu capital. Tudo isso vai favorecer, né, o desenvolvimento da indústria no país. Mas, se a gente for pensar numa perspectiva nacional, né, é muito discutido sempre o caso aqui do Sudeste, da industrialização, mas, se a gente for pensar nacionalmente, o avanço da economia se dá de forma muito diversa. Além do café e da industrialização, o que normalmente também é sempre lembrado é a questão da borracha na Amazônia, né? Vai ser um momento ali de um avanço econômico naquela região gigantesco, mas ao mesmo tempo um avanço oco, não é algo orgânico, né? É algo ali que vai depender única e exclusivamente da extração do latex da borracha, que vai durar mais ou menos ali até 1913, ok? Então, pessoal, na Amazônia, naquele momento, a extração do latex, pensando principalmente, né, a produção da borracha, que estava sendo cada vez mais empregada nas indústrias, vai garantir ali para capitais como Belém, Manaus, um avanço significativo. Mas esse avanço, que vai mobilizar também uma mão de obra que vem do Nordeste para aquela região, é um avanço efêmero que não vai se sustentar ao longo do tempo, ok? É um ponto importante, normalmente aparece, né? Então fica aí essa menção à questão da borracha na Amazônia, ok?
Pessoal, chegando agora nas relações sociais, que eu já tinha antecipado um pouquinho antes, falando ali da vida política. Nesse momento, né, na Primeira República, a gente vai ter ali várias tensões, uma série de contradições naquela sociedade. A revolta da Chibata vai explicitar uma delas, né? A gente teve a abolição, mas ao mesmo tempo, né, os marinheiros, predominantemente negros e pobres, da Marinha do Brasil, né, eram punidos com chibatadas, né, com chicotes, algo típico do período da escravidão. Então, como que tem a abolição e essa forma de punição continua, há uma contradição latente, ok? A revolta da vacina é outra delas. A gente tem uma modernização ali no centro do Rio de Janeiro, né, também ligada a um higienismo, né, a um avanço ali de métodos que vão evitar uma série de doenças que afetavam aquela população, como a varíola, só que a massa das pessoas não tinha um menor acesso a essas informações. Então, o Brasil se modernizava de certa maneira, mas a sua população, no geral, não acompanhava essa modernização, né, o que vai causar um espanto ali e vai causar essa revolta, né, a revolta da vacina que acontece nesse período também. A gente vai ter Canudos, lá no Nordeste, né, o Antônio Conselheira, a questão do messianismo, uma região extremamente miserável, que vai acreditar na figura de um Messias, que vai fundar um vilarejo ali, a Vila de Canudos, para conseguir dar boas condições para aquela população. A República, né, os governantes republicanos vão pensar que há ali também um resquício de monarquia, vai lá e vai dizimar Canudos, vai destruir toda aquela população, aquele vilarejo, também, né, um movimento, uma revolta daquele momento. A gente vai ter a semana de arte moderna de 1922, que o Brasil ele estava procurando o brasileiro, estava procurando uma identidade nacional, né, estava querendo uma nova face, um novo rosto. O Brasil se descobria naquele momento, né? Até então, sempre se valorizava muito a perspectiva do brasileiro a partir do colonizador português, da cultura europeia, daquilo que vem de fora, né? Com uma certa negligência em relação ao que é nativo, ao que é nacional, ao elemento negro que compunha boa parte da população. A partir de 22, vai ter uma mudança ali que vai impactar todo o século XX de pensar quem que é o brasileiro, de valorização do português, né, como idioma falado aqui do Brasil. Né? A gente vai ter o Oswald de Andrade pensando uma abrasileiração do idioma, né, uma antropofagia do que vinha de fora. Né? Então, relações sociais, a Semana de Arte Moderna ali também é algo bastante significativo e importante. E para fechar esse segundo período histórico, a gente tem um avanço significativo do socialismo, do ideário comunista, que vai ser impactante lá na era Vargas. Esses imigrantes italianos que vinham lá no final do século XIX trazem consigo essa bagagem, vão ser fortalecidas durante a Primeira República e no século XX, no restante do século XX, vão se intensificar ainda mais. Na era Vargas, vai dar o que falar, né? A gente vai ter lá o Estado Novo, o Plano Cohen, tudo muito ligado com o avanço das ideias socialistas e comunistas, né? Ainda que supervalorizadas, ok? Então, pessoal, também acho que é importante aqui um comentário, né? Um parênteses, percebam como as coisas elas estão interligadas, né? O que aconteceu lá no final do século XIX impacta o desenvolvimento das relações sociais, da política no começo do XX e vai afetar a era Vargas, que por sua vez vai ter relações com o momento do golpe de 64, enfim, a história ela em si ela está conectada, ok, pessoal? Então, só esse comentário aí, fechando esse período, já chegamos em 1930. Agora a gente vai estudar um pouquinho do Estado getulista, a era Vargas, ok?